Olá, sou Juliano Teixeira Moraes, professor da Universidade Federal de São João del Rei. Estou aqui agora para apresentar os resultados da pesquisa Avaliação de Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas com Estomia do Estado de Minas Gerais. Essa pesquisa foi coordenada por mim, pela professora Eline Lima Borges, da Universidade Federal de Minas Gerais, e contou com os pesquisadores Claudiomiro Alonso, Ariana Rabelo, Josimar Spira e Rafaela Santiago. Também teve o apoio da Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. O objetivo principal dessa pesquisa foi avaliar a assistência que é desenvolvida nos serviços de atenção à saúde da pessoa com estomia no estado de Minas Gerais. E, por meio dos objetivos específicos, nós analisamos, então, os indicadores de estrutura e processo dos serviços de atenção à saúde da pessoa com estomia, para posteriormente classificar o grau de implantação e conformidade e desempenho dos referidos serviços, além de traduzir e adaptar culturalmente e validar em conteúdo uma ferramenta para a avaliação de competência do autocuidado das pessoas com estomia e, então, desenvolver um protocolo de acompanhamento e monitoramento das ações de saúde nesses serviços. O método foi desenvolvido em 3 etapas e a primeira dela contou, então, com a análise dos indicadores de estrutura e processo dos serviços, para posteriormente fazer a classificação do grau de implantação, desempenho dos serviços de atenção à saúde da pessoa com estomia. Trata-se, então, de uma pesquisa avaliativa. Inicialmente foi feita uma análise diagnóstica, para depois fazer, então, a análise da implantação e conformidade dos componentes de estrutura e processo a partir de um modelo lógico e a utilização de uma matriz de medidas já validada. Participaram dessa pesquisa todos os serviços de atenção à saúde da pessoa com estomia no estado de Minas Gerais e foram convidados todos os gestores desses serviços, além dos profissionais que fazem parte dessa linha de cuidados. A coleta de dados, inicialmente, foi feita por meio da plataforma Meet, haja visto que coincidiu com um período de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. E, posteriormente, após a primeira análise, por recomendação da primeira avaliação parcial dos projetos da FAPEMIG, nós fizemos a avaliação local, a avaliação em locus de todos os serviços para poder fazer uma observação direta e uma análise documental e então produzir um relatório técnico para ser encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Bom, os resultados obtidos nessa primeira etapa apontaram que apenas 11 serviços possuíam estrutura física completa para assistência à saúde das pessoas com estomia, sendo que apenas 8 delas dispunham do banheiro adaptado. Verificou-se também que 30% das unidades dispunham de recursos materiais necessários para atendimento clínico e que a maioria delas, 71,7%, possuíam estrutura para realizar apenas o cadastro e a dispensação dos dispositivos. A maioria dos serviços também não contavam com uma equipe multiprofissional completa, sendo que dos profissionais presentes, o enfermeiro foi tido como principal responsável pelo atendimento ao paciente. Os serviços ainda apresentam algumas limitações no que dizem respeito à sua adequação, conforme proposto pelas diretrizes que orientam essa linha de cuidado. Os serviços estão muito mais preparados estruturalmente para cadastro e dispensação de dispositivos do que para o atendimento clínico do paciente, com vistas principalmente à sua reabilitação. Necessidade também de estrutura física e recursos adequados para a assistência desse paciente precisam garantir a educação e a capacitação de seus profissionais, assim como também daqueles que estão vinculados na atenção primária e atenção terciária de assistência à saúde, compondo assim a rede de cuidados. Conforme podemos observar nesse quadro, quando avaliado o grau de implantação, percebemos que a maioria dos serviços tem a sua avaliação como implantação incipiente ou não implantado, e apenas um serviço teve a implantação plena avaliada nessa primeira etapa. Há de considerar-se que, após essa avaliação inicial,
todos esses serviços foram avaliados presencialmente pelos pesquisadores para novos relatórios técnicos que foram encaminhados diretamente para a Secretaria de Estado de Saúde de... Na etapa 2, que consistiu na tradução, adaptação cultural e validação em conteúdo de uma ferramenta para avaliação da competência para o autocuidado das pessoas com estomias intestinais, nós utilizamos, né, a estratégia de um estudo metodológico que visou, então, fazer todo o processo de tradução, adaptação e validação de conteúdo. Inicialmente foi solicitada a autorização dos autores e a instituição que era detentora dos direitos autorais, que então permitiu que os pesquisadores fizessem esse trabalho no Brasil. O estudo então seguiu todas as etapas de síntese, retrotradução, análise por comitê de juízes, pré-teste e o comitê de revisão e adaptação. A coleta de dados foi realizada por meio do Google Forms e foram elaborados, então, um comitê de juízes divididos em 2 núcleos, que seriam os especialistas e os peritos. Os especialistas, eles tinham eram aqueles, né, que fizeram a equivalência idiomática, conceitual, semântica e experiencial. E o comitê de perito foi composto por 20 estomaterapeutas que são especialistas na área de assistência à saúde das pessoas com estomia, oriundos de 5 regiões do Brasil. Após 2 rodadas pela técnica de Delphi, os pesquisadores chegaram a um IVC, né, um índice de validade de conteúdo geral, de 1, ou seja, mostrando que essa escala estava devidamente validada em conteúdo. E após a avaliação do pré-teste, percebeu-se que 97% avaliou a escala como clareza de linguagem, né, muito boa. A pertinência prática também foi avaliada em 98,9% e 98,3% observou relevância teórica durante todo o processo. Com isso, os pesquisadores então conseguiram atingir o objetivo de validação em conteúdo de uma ferramenta para avaliação do autocuidado de pessoas com estomia. Cabe ressaltar que agora a escala ela precisa ser validada novamente em confiabilidade para poder então ser disponibilizada para os serviços de saúde como uma ferramenta de avaliação do cuidado, uma avaliação que permite, inclusive, compreender se os serviços estão atingindo um dos principais eixos da assistência, que é o desenvolvimento do autocuidado. A terceira etapa constituiu da construção, então, de um protocolo de acompanhamento e monitoramento das ações em saúde desses serviços no estado de Minas Gerais. Nessa etapa, os pesquisadores desenvolveram um protocolo para fazer esse monitoramento, onde os pesquisadores recomendam ao Estado que a cada 2 anos seja realizada nova avaliação em locus, por peritos, por profissionais habilitados, que possam gerar relatórios técnicos e que possibilitem, então, aos gestores utilizar dessas ferramentas para tomada de decisão, assim como também monitorar os efeitos dos serviços de atenção à saúde da pessoa com estomia no Estado. Assim como também foi disponibilizado, né, por meio desse protocolo, todas as ferramentas que foram utilizadas nesse estudo e validadas pelos pesquisadores, uma vez que elas podem, inclusive, contribuir para análise e acompanhamento da assistência em todo o Estado. Cabe ressaltar que, para fazer o monitoramento, não se pode depender apenas dos instrumentos e da avaliação por meio da matriz de análise e julgamento, uma vez que cada serviço é único e deve ser avaliado no seu contexto em geral, para poder observar, inclusive, as suas fragilidades e as suas potencialidades para o cuidado. Bom, esse estudo, então, ele contribui para o desenvolvimento do SUS no que diz respeito à assistência à saúde das pessoas com estomia. Foi por meio dele que foi possível, então, elaborar e implementar estratégias que contribuem para a qualidade da assistência, assim como também a otimização de recursos para o seu custeio.
Obviamente, os resultados dessa pesquisa nortearão a coordenação da saúde da pessoa com deficiência no estado de Minas Gerais para a adoção de medidas necessárias para a implementação de ações que prezam para a oferta de uma assistência de qualidade. A entrega do formulário e de avaliação de competência para o autocuidado de pessoas com estomia intestinais contribuirá também para uma análise de efeito, o que seria para nós uma avaliação de resultado dentro da tríade donavidiana. E, enfim, esse é um tipo de pesquisa, então, que contribui para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde para as pessoas com estomia no estado de Minas Gerais e que pode também ser apropriados por outros serviços de outras regiões. Muito obrigado a todos, espero que tenham aproveitado um pouco dessa pesquisa.